Chutepotê, Tsatê, boa luz. Eu sou Aline Rocher do Pachamama e sou Xuriapuri, indígena Puri da Serra da Mantiqueira, a Manatiquira, chamada pelos parentes que são falantes do tronco tupi, mas o nome, se fosse dado por nós Puri, seria Inhãoxô-Namá. Inhã, mãe, o Xô, terra, Namá, água. Mãe, terra das águas, mãe das chuvas. A Manatiquira quer dizer a serra que chove. Ninguém me falou, você vai ser o que quando crescer, porque eu não tinha essa pergunta, mas as questões que foram se apresentando, elas foram semeaduras fortes no sentido de que se eu pudesse chegar numa graduação, o meu povo chegaria junto. Se eu chegasse no mestrado, igualmente, a história da minha mãe ia deixar de ser só história para mim, ia passar a ser uma história de conhecimento de todas e todas que se sentissem identificadas por aquelas memórias. Então isso foi me levando às questões, né, dentro da academia e também os conflitos de nosso saber ter que ser cunhado pelo saber do não indígena. Mas essa história que é entendida, carimbada pelos não indígenas como ciência, elas nos causam muito conflitos, porque você pode estudar um documento do século XVIII, que você, como indígena, tem absoluta certeza que é ilícito, mas que porque um não indígena, doutor, acadêmico, pesquisador, cunhou como verdadeiro, ele passa a ser verdade, a sua fala não, a fala da sua anciã não. Sempre foi história oral, sempre foi memória, sempre foi trauma, o que dá a base, e por isso eu consegui fazer os trabalhos como guerreiras, como Boacel Show, ao mesmo tempo que fiz uma tese. Então eu trabalhei uma tese, trabalhei também um trabalho indígena que não está cunhado pelo crivo acadêmico. E aí a academia vai cobrar isso, mas ao mesmo tempo ela vai ter que reconhecer, porque uma vez que eu como doutor escrevo um Boacel Show, e não há outro historiador, doutor, indígena Puri para escrever e conflituar, para aprimorar, não para criticar como a vida acadêmica faz para destruir o outro, mas para trazer outros elementos, a academia não vai poder dizer nada. Ela vai ter que colocar aí o meu livro no rol dos livros históricos, e ele já está. Então, só para que se entenda o povo Puri, e eu tenho muita honra de ser desse povo, porque diante de tudo que nós passamos, genocídio linguístico, né, etnocídio, você fala do tronco macro-G, aí os jesuítas chegam e falam que você tem que falar o tronco tupi, cunhangantu, depois você tem que falar só português, porque a família real proíbe, mas você ainda tem palavras no Puri, você quer trazer isso. Um povo que a imigração chegou, instalou aí suas pequenas Europas, construiu suas histórias, mas tem aqui a Pedra Sonora, que é uma pedra de mais de 100 mil anos, milhões de anos, e ela está lá, local ritualístico do povo Puri, não se apaga o que a Mãe Terra escreve, não pode forjar isso. Então o povo Puri, esse povo que resiste. Nós estamos nesse local muito importante para o povo Puri, é um local ritualístico aqui na Serra da Mantiqueira, de mais de 65 milhões de anos, que é resultado de uma manifestação da Mãe Terra, uma erupção, e esta pedra sonora, Kuaranê Canaremundê, na nossa língua,
algo visível de amor e também de relação dos Puri com a Manatiqueira, Serra da Mantiqueira, porque o peso histórico está aqui, como ciência também. A gente sofria muito na escola, muito bullying, muito, né, mexia com a gente, falava que a gente era selvagem, né? Eles são Puri, são selvagens, não sei o quê, então era muita briga, né? E a gente tinha essa visão de que era mesmo, achava que era. E a gente acabava brigando porque, tipo assim, eu vou brigar para provar que eu não sou. Mas acabava que eu provava o contrário, porque estava brigando. E aí a gente foi crescendo e começamos a não usar o nome. De jeito nenhum, né? Não usava o nome. Com essa vinda da Aline, começamos a mexer na história. Ela começou a mostrar que não era assim, que, né, a gente tinha que ser respeitado, que, né, que índio não é selvagem, não é isso, é uma pessoa, né, é humano. Então agora a gente quer fazer uma reparação. Nós queremos construir algo que possa mostrar aqui na Serra da Mantiqueira que o povo também tem um espaço aqui, tem o seu enraizamento. E daí que veio o Instituto, porque além da história, eu tive que mostrar a coletividade desse povo para o poder público. Então nos exigiram que o povo Puri tivesse um CNPJ para se falar de território aqui. E eu comecei a falar com os parques, com a INEA e depois com a Agência de Meio Ambiente Local, que fez essa exigência, como se nós indígenas tivéssemos que nos provar mais uma vez a partir de um território CNPJ. Porque o negócio é o seguinte, aqui no nosso lugar, acho que foi Deus que mandou ela para cá, porque ele precisava de uma pessoa igual ela, porque aqui tem várias pessoas que raçaram com índio, que nem sabem o que é. Então ela está resgatando esse trabalho. Então, o Instituto veio para mostrar que nosso povo estava aqui, que é um coletivo, que é organizado, que nós temos outras mulheres envolvidas. E a partir do Instituto Pachamama, a gente começou a fazer trabalho de reflorestamento e pressionar um pouco mais, no sentido, pressionar quando eu falo é pedir uma resposta. Na verdade, não tem pressão alguma, porque onde o povo indígena está, a mata está preservada, a floresta está feliz. A gente cuida dos rios, a gente só não entende qual a implicância e qual é a justificativa desse poder público e não desse espaço. Esse espaço aqui é um espaço que traz um pouco, né, do que seria a nossa Niguara, uma habitação ancestral Puri, que não é grande, mas é acolhedora, que está integrada à floresta que está aqui também está lá fora. E essa floresta, ela vem para nos trazer a cura, o conforto, a alegria. Olha, o que mais mexe comigo, minha pessoa, é a parte culinária que a minha avó passou para mim, né? Que era pamonha, farinha de pinhão, pinhão cozido, tudo que leva pinhão, sabe? Vários pratos. E as bonecas de pano, ela fazia tudo na mão. Tanto que eu estava costurando ali agora, porque eu gosto de ficar, né? Costuro, fuxico, né? Toda a família Puri, porque a minha avó era índia, foi pegada a laço no mato, né? Então eu tenho essa geração de Puri, português, africano e português. Então a minha raça é essa aí. É por isso que eu sou assim, farrista, gosto de tocar viola, cantar,
fazer poesia, fazer música e fazer os trabalhos que eu faço de madeira. Aqui, nesse móvel que as pessoas usam para cristais, eu ganhei e eu uso para guardar o que é precioso para mim. Então tem aqui o pote de argila da minha família, que passou pelas mãos da minha avó, da minha mãe, e eu cuido. Esse pote é de uma cerâmica Puri, que é diferenciada pela sua estrutura, então tem muita memória aqui. É nosso útero, né? O útero da minha avó, da minha mãe, o meu aqui, na Serra da Mantiqueira. Essa é o tainô, que é um trabalho de bonecas que nosso povo faz, e as mulheres, aqui no caso, é o único trabalho que é feito por uma mãe, uma filha, que sou eu, minha mãe fez o corpo, e eu completo esse corpo, né? Eu falo que sofro o sopro alma com as cores, com a roupinha. E então é toda a expressão. Antes da gente usar um enchimento de algodão ou outro material, nós usávamos paina. A paineira é aquela que deixa o seu legado também de semente, e essas bonecas eram preenchidas com as painas. E minha mãe tem muita gratidão, inclusive nos livros tem essas histórias, né? Meu nome é Regina Rocha, eu moro em Mirantão e eu trabalho com artesanato, sou diarista também. E nessa época agora eu trabalho com farinha de pinhão, eu faço farinha de pinhão. Aí depois que a Aline chegou, aí começou a se abrir essa coisa de Puri, e aí se juntou com as mulheres do Quimauá, e a gente fizemos um grupo, né? Aí fomos resgatando as coisas. A Sara, esse é o lugar do encontro, é o lugar da gratidão, é o lugar que percebemos como a ciência, como a universidade pode ser colaborativa também, porque se eu cheguei a ter esse espaço, ele também anteriormente foi feito dentro das universidades, com o apoio de pessoas que estão nas universidades. Nós somos uma editora indígena, somos Instituto Indígena e uma livraria. Um país que poucas pessoas indígenas têm esse gerir de algo autônomo. A primeira vez que eu tive com a Aline, eu já tive a oportunidade de conversar com ela, que por a Sara é tucana e ela tem vontade de aprender a língua dos tucanos. Às vezes, quando eu vou para o Rio, para São Paulo, eu sempre vou em livraria para buscar ajuda. Eu nem te falei da última vez que, né, buscar ajuda para ver se eu consigo alguma coisa ou um dicionário, alguma coisa para ajudar ela nisso, né? E aí eu comentei isso com a Aline, se conseguir alguma ajuda, alguma coisa, né? Mas a Sara, ela já vai crescendo. Eu falo muito para ela assim, o que você quer fazer no aniversário? Quer passear ou quer uma coisinha, fazer uma coisinha em casa? Aí dessa vez ela falou, eu quero ir para o Amazonas, eu quero conhecer. Quer ir para outro lugar? Não, quer qualquer outro lugar? Não, eu quero ir para o Amazonas. Viu? Né? A missão disso tudo é esse povo conseguir se enxergar e se valorizar, porque é muito bonito, é muito bacana, tem muito valor. O preconceito, ele continua existindo, né? Não adianta a gente dizer que não existe, porque existe. Mas melhorou muito, melhorou bastante. Então, assim, eu lembro assim, quando eu era criança, adolescente, a gente não tinha palavra. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, né? A gente tem trabalho digno, a gente consegue receber o mesmo que os outros. Antigamente não, antigamente era tudo receber. Então melhorou muito.
Depois de um trajeto, de uma caminhada, em que nós estamos aprendendo constantemente, eu me percebi como uma historiadora que trabalha com o conceito que a história está na terra, a história é a terra. E a história é ciência. Uma relação que um povo originário tem com o rio, ele traz uma história. A relação que o povo originário, Puri, tem com Yamatusa Tenho, com o Aranê, Canaré Mundê, a Pedra Sonora, traz uma história, traz a história da região. Então, eu posso falar dessa história, ciência, que está inscrita na terra, nas araucárias, no Rio Preto. E o Boa Celso foi o começo desse trajeto de palavras vivas escritas, de palavras sentidas que traz o som, trazem o cheiro daqui. E eu acho que essa é a ciência que a gente precisa entender a partir de agora. Eu quero deixar isso para quem for assistir, minha família, meus filhos, meus netos que estão vindo, né? Agora vai chegar um esse mês, então que um dia ele possa estar vendo isso. Minha avó era Puri, eu sou Puri e a gente vai continuar sendo Puri. Eu vejo a universidade, o prédio no chão e a oca erguida.